Olá, boa tarde. Boa tarde. Durante toda a manhã, o Supremo Tribunal Federal debateu em audiência pública a transferência de controle acionário de empresas públicas. Quem acompanhou foi a repórter Evne Araújo, que tem os detalhes. Boa tarde, Evne. Oi, Galton, boa tarde. Olha, a audiência pública foi convocada em junho. Na ocasião, o ministro Ricardo Lewandowski proibiu, por meio de liminar, a venda de empresas estatais, empresas públicas, sem prévia autorização do Congresso Nacional. E, por este motivo, chamou a sociedade para uma discussão aberta sobre o assunto. Nós acompanhamos a primeira etapa do debate. A audiência pública foi convocada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Ele é o relator da ação direta de inconstitucionalidade contra a lei das estatais. O tribunal se abre, a Suprema Corte se abre para a sociedade, para ouvi-la. Tudo que se contém nestes instrumentos, nestas mídias, serão colocados à disposição de todos os ministros que utilizarão o conteúdo para fazerem o seu juízo antes de decidirem. Ao todo, 38 participantes. As primeiras manifestações foram as contrárias à privatização de estatais. Entre os argumentos, o risco da perda massiva de empregos e os prejuízos às empresas públicas. Em 2015 e 2016, o controle mobiliário da Bolsa de Nova York identificou pagamento de propina na venda de aeronaves Super Tucano para a República Dominicana, para a Índia, para Moçambique e para a Arábia Saudita. Houve a prova e houve um acordo de leniência. Do ponto de vista de prejuízo, 500 milhões de dólares, o equivalente a 2 bilhões de reais, torrados pelo Conselho de Administração Privada. 5 mil postos de trabalho extintos. Os debatedores falaram ainda sobre a segurança jurídica do processo e explicaram a necessidade de leis específicas aprovadas pelo Congresso Nacional para um eventual processo de transferência de controle acionário de estatais. A empresa estatal não tem finalidades microeconômicas, ou seja, estritamente empresariais. Ela tem essencialmente objetivos macroeconômicos a atingir como instrumento de atuação do Estado. Estão constitucional e legalmente vinculadas aos fins definidos nas suas leis, não havendo possibilidade jurídica de utilizar o seu patrimônio, seja por vontade da sua administração ou do governante de plantão, para atender a outras finalidades, comprometendo inclusive a sua continuidade e atuação como ente da administração pública. Houve manifestação também de representantes de entidades sindicais e corpo jurídico de empresas públicas de serviço aeronáutico, ramo financeiro e do setor elétrico. São bem-vindos os investidores privados, pois a necessidade de novos empreendimentos na expansão do setor elétrico é enorme. Entretanto, não será pela aquisição de empresas estatais consolidadas, cujos investimentos foram pagos com sacrifício do povo brasileiro, que o setor privado alocará de forma eficiente os recursos existentes e cumprirá o seu melhor papel. É fundamental que as atividades que caracterizam praticamente como monopólios, que obrigatoriamente sejam oferecidas tarifas justas, capazes de manter a competitividade da economia e enquadrar-se na capacidade de pagamento e renda da população. Durante a manhã se manifestaram apenas entidades que não gostariam da privatização, que não concordam com a privatização das estatais. Mas a audiência pública continua, volta daqui a pouquinho, às 2 da tarde. Ela pode ser acompanhada aqui na TV Justiça e também pelo nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Rafaela, volto com você no estúdio. Obrigada, Evne, pelas informações.